Gente, vocês estão vendo a barbaridade que está acontecendo, que está tudo passando batido, ninguém está falando, mas e que está acontecendo mesmo. Agora que teve toda essa galera presa, essa galera que saiu de seus estados, suas cidades, foram lá em Brasília fazer protesto e ficar acampado na frente do quartel de Brasília, e uma parte deles foram lá quebrar as coisas lá no parlamento, no Congresso. Agora, essa galera que está presa, tem muito advogado aí fazendo o possível para trazer essas pessoas de volta para seu estado. Principalmente no Paraná, tentando trazer essas pessoas de volta para o Paraná, porque lá no Paraná eles sejam julgados por uma justiça imparcial. Porque a justiça do Distrito Federal, ali, a justiça de Brasília é uma justiça comunista. Ali já o Lula já dominou, ali já é os comunistas que estão julgando. Então, é o Alexandre de Moraes, que é comunista também. Então, para evitar que as pessoas sejam vítimas do comunismo e de uma justiça comunismo em Brasília, então os paranaenses estão querendo voltar para o Paraná para ser julgado por um juiz paranaense. Pouco bom, né? Um juiz paranaense, um juiz lá no Paraná, lá onde nasceu toda a Operação Lava Jato. Lá na justiça onde o Sérgio Moro se criou. Onde os juízes lá do estado do Paraná andam com processos e seguram processos conforme o calendário eleitoral. É lá no Paraná que estão querendo se julgar esses caras que foram para Brasília, que agora estão sendo vítimas da justiça dos comunistas, da justiça do comunismo em Brasília. Então, cara, olha a divisão, olha o problema que a gente está enfrentando e que vai se agravar se não for feito nada a respeito. Se essas pessoas forem julgadas por algum juiz paranaense, com certeza elas vão ser inocentadas, porque a justiça do Paraná é uma justiça parcial. A justiça do Paraná tem lado, existe lado na justiça. Então, se esses casos tivessem ocorrido no Paraná, ou se essas pessoas forem julgadas por um juiz paranaense, elas vão estar absolvidas, com certeza absoluta. Não tem sombra de dúvida que vão estar absolvidas. Porque o Paraná já deu exemplo com o Sérgio Moro, já deu vários exemplos com outros candidatos, né, que não poderiam jamais ter sido candidatos e hoje são deputados. Porque se os juízes fazem as tramonhas, os juízes do Paraná, eles são coniventes com o mal feito, eles fazem parte do balaia de gato que é política. E uma outra coisa que eu recebi no meu telefone aqui, que eu fiquei admirado, cara. Fiquei de cabelo em pé, mas eu sou careca. Mas eu fiquei estupefato, sei lá como é que fala. Mas um abaixo-assinado para pôr o Bolsonaro na cadeia. Não vou falar quem foi que mandou e também não estou incriminando nem falando mal de quem mandou. Mas é que já se criou um negócio assim, a justiça no Brasil nunca é feita. Não se faz justiça no Brasil. Já é praxe. E outra, a gente está tão acostumado com processos andarem, processos não andarem, com tanta palhaçada que criou-se um abaixo-assinado para pedir a prisão do Bolsonaro, para pedir que a justiça seja feita. Gente, se o Bolsonaro cometeu crime, a justiça tem que verificar, julgar, o investigador tem que investigar, o juiz tem que julgar e, se for criminoso, ele vai ter que pagar. Mas é que isso não acontece nunca no Brasil. Aí o povo agora está fazendo um abaixo-assinado para pedir a prisão do Bolsonaro. Mas você veja que ponto que a gente está, cara. Se os patriotas forem julgados no Paraná, eles vão ser absolvidos. Porque lá em Brasília a justiça é comunista. Então quer dizer que o juiz do Paraná é diferente do juiz de Brasília. E independente da justiça da onde for, todo mundo sabe que não vai dar nada para o Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai ser preso, não vai porque não vai, porque o Michel Temer não foi, porque o Aécio Neves não foi, porque o José Serra também não foi e o Bolsonaro também não vai ser preso. Agora tem um abaixo-assinado pedindo para que a justiça seja feita. Então como é que a gente pode admitir que seja feito um abaixo-assinado para que a justiça seja feita? Se é que o Bolsonaro tem que ir para a cadeia, não precisa de abaixo-assinado. Então o que acontece, gente? O problema do Brasil está no judiciário. Esse é o problema e é isso que o Lula precisa agir urgentemente antes que o Brasil se divida. Porque o Brasil vai se dividir logo. Do jeito que está, um monte de gente magoada, porque agora não pode mais fazer as manifestações. Tem um monte de soldado, tem um monte de policiais magoados também. Tem muito militar aí que não concorda com o governo do Lula, muito militar que não quer não quer bater continência, porque tem gente que não quer. O Lula sabia disso, eu sabia disso, todo mundo sabia disso. Mas disse que o Lula era a única esperança para o Brasil, pronto. Tá aí, o Brasil está prestes a ser dividido. Só que para o Brasil não se dividir, é imprescindível que o Lula tome uma atitude, que o presidente do Executivo tome uma atitude a respeito dos juízes do Brasil. Os juízes do Brasil precisam andar na linha, eles precisam apresentar trabalho, eles precisam mostrar resultado.
O povo brasileiro precisa começar a voltar. Eu nunca confiei na justiça do Brasil, mas o povo brasileiro precisa começar a confiar na justiça. E quando eu falo justiça, são pessoas, são as pessoas que fazem a justiça, são as pessoas que julgam, são as pessoas que seguram processos e que andam com processos conforme o calendário eleitoral. Então, o Lula precisa urgentemente dar uma organizada, precisa fazer uma legislação, precisa começar a punir os juízes que prevaricam, os juízes que favorecem um lado ao outro, e a justiça precisa acontecer. Nem que para isso seja necessário trocar os juízes todos do Brasil, porque os juízes todos do Brasil são desqualificados para mexer com justiça, e a prova disso é que eles aceitam receber auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio para comprar livro, auxílio para que o Estado pague escola particular cara para seus filhos, auxílio para refeição, um monte de palhaçada que é simplesmente uma desculpa para não pagarem imposto de renda e não contribuírem com a Previdência. Então, uma pessoa que aceita receber auxílio para não pagar imposto de renda e não contribuir com a Previdência, não é qualificada para julgar nada, não tem a qualificação moral, porque diploma e conhecimento teórico não transforma uma pessoa com vergonha na cara, não cria a honra na pessoa. O fato da pessoa passar num concurso, a pessoa ter um conhecimento fabuloso, não quer dizer que essa pessoa tenha honra. A honra você conquista, você aprende de berço e você conquista com as decisões que você toma, com os seus acertos. O fato de você passar ou colar numa prova, que eu não sei se todo mundo passou nessas provas não. Tá? Então é urgente. O Lula precisa colocar uma ordem no judiciário, porque juiz no Brasil, se cometer uma falta, se roubar dinheiro, se vender uma sentença, ele é automaticamente aposentado. E não pode ser assim. O juiz tem que ter uma punição muito mais severa do que um civil normal, porque é ele que promove ou que dissolve a separação do nosso país. O nosso país está sendo separado e o câncer, o mal do nosso país, que está ocasionando toda essa divisão, é a qualidade dos juízes brasileiros. Isso aí o presidente precisa mexer urgentemente. Ele precisa ou trocar ou botar esses caras na linha, fazer uma legislação onde esses caras estejam sujeitos a penalidades mais severas. Porque se aposentar com um salário de 50, 100 mil real, quem é que não vai querer pegar 2, 3 milhãozinhos para vender uma sentença? Claro que vale a pena, cara. Para o juiz vale a pena vender sentença, cara. O cara está imune a qualquer tipo de perigo. Então tem que mudar isso aí, o Lula precisa mudar isso aí. Mas só para acabar o vídeo agora, eu só quero mostrar para ti como as coisas que eu falo, tudo tem sentido, cara. Um dia depois que teve a invasão em Brasília, eu falei, né, que cada sofazinho daqueles que os caras quebraram lá no Congresso, lá deve custar em torno de 25 a 30 mil. Eu vou botar aqui o vídeo que eu fiz, eu quero que você veja a reportagem do jornal. E eu vou pedir para você opinar, quanto você acha que vai custar cada sofazinho daqueles ministros do STF que foram quebrados nessa manifestação, tá? Se você puder, por gentileza, colocar quanto você acha que vai custar cada sofazinho, é só pra gente ter uma ideia mais ou menos de como é que como é que a gente tá sendo administrado pelos nossos líderes. Cara, eu fico pensando naquelas cadeirinhas, você viu aquelas cadeirinhas dos ministros do STF, aqueles sofazinhos, aqueles negocinhos que os ministros sentam? Cara, imagina o preço que não é um sofazinho daquele que os caras quebraram, cara. Cada sofazinho daqueles dos ministros sentar lá é 25, 30 mil reais. Cada um. Quebraram um monte de histórias. Porque agora, nesse negócio aí, por causa dessa manada ter quebrado os negócios ali, o Brasil vai ter que fazer uma licitação, porque agora vão ter que licitar os banquinhos dos ministros, licitar os banquinhos dos deputados. Se não for 50 mil cada banquinho daquele, cara, você vai ver o que vai ter de peãozinho que vai enricar agora só por causa desse negócio aí, dessa invasão aí do Congresso. Aqui fora, cobertas por lonas, estão as cadeiras. Especialistas ainda vão ver o que pode ser reaproveitado. É um trabalho que vai levar pelo menos 30 dias. Separar o que será restaurado, reformado ou jogado fora. As cadeiras são de autoria do designer polonês, naturalizado brasileiro, Jorge Zalzupin, ou seja, obras de arte. Um abraço para ti, que Deus abençoe o Brasil e você, que um dia nós se livre das pragas e dos percevejos. E que a gente mexa nesse judiciário, mexa nesses juízes sem vergonha, que negociam sentença, porque justiça não pode ser mercado e não tem que ter abaixo-assinado para prender ou para soltar ninguém. Justiça não é democracia e justiça é muito menos comércio, tá? Agora eu tenho dito, e agora eu fui!